Olá, meus irmãos, tenham todos um dia abençoado. Nós havíamos interrompido a leitura bíblica deste ano e vamos dar sequência, tentando correr contra o tempo para voltarmos a estar em dia com a nossa leitura. Quero compartilhar com você a partir de Números 34, hoje foi onde nós paramos, permitindo o Senhor, nesse segundo semestre, nós vamos aí alcançar nosso objetivo, que é ler a Bíblia toda em ordem cronológica. Antes de continuarmos com a nossa leitura, quero orar. Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor nos deu a sua bendita palavra, que fala conosco, que nos ensina e que nos corrige. Abençoa-nos na leitura deste dia, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa leitura, continuando em Números 34, os limites da terra de Canaã. O Senhor disse a Moisés: ordena isto aos israelitas: quando entrardes na terra de Canaã, que será vossa propriedade por toda a sua extensão, o lado sul será desde o deserto de Zim ao longo de Edom, e a fronteira sul se estenderá da extremidade do mar Salgado para o leste. E essa fronteira irá rodeando para o sul da subida de Acrabim e continuará até Zim, e saindo ao sul de Cades-Barneia, seguirá para Hazar-Hadar e continuará até Asmon. E dali irá rodeando até o ribeiro do Egito e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o Mar Grande será vossa fronteira. O próprio mar será vossa fronteira ocidental. Esta será a vossa fronteira ao norte. Desde o Mar Grande demarcareis para vós até o Monte Or. Desde o Monte Or demarcareis até Lebo-Hamate. Dali ela se estenderá até Zedade e continuará até Zifron, terminando em Hazar-Enã. Esta será a vossa fronteira ao norte. Demarcareis a fronteira oriental desde Hazar-Enã até Sefã. Essa fronteira descerá de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim. Depois, irá descendo ao longo da margem do mar de Quinerete para o oriente. Descerá ainda para o Jordão, terminando no mar Salgado. Esses serão os limites da vossa terra. Então Moisés ordenou aos israelitas: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse a 9 tribos e meia. Porque a tribo de Ruben, de Gade, e a meia tribo de Manassés, segundo as casas de seus pais, já receberam a sua parte. Isto é, 2 tribos e meia já receberam sua propriedade deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse ainda a Moisés: estes são os nomes dos homens que farão a partilha da terra como propriedade: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Também escolhereis um líder de cada tribo para fazer a partilha da terra. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Semuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislom; da tribo de Dan, o líder Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o líder Raniel, filho de Éfode; da tribo de Efraim, o líder Quemuel, filho de Siftã; da tribo de Zebulon, o líder Elisafã, filho de Parnaque; da tribo de Issacar, o líder Paltiel, filho de Azã; da tribo de Azer, o líder Aiude, filho de Selomi; da tribo de Naftali, o líder Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor ordenou que repartissem a terra de Canaã entre os israelitas. Capítulo 35 de Números, as cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: ordena aos israelitas que deem cidades de sua propriedade para os levitas habitarem. Também dareis aos levitas os arredores delas. Eles terão essas cidades para habitar, e os arredores delas serão para seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. Os arredores que dareis aos levitas se estenderão por 1000 côvados, do muro da cidade para fora.
Fora da cidade, medireis 2.000 côvados para o lado oriental, 2.000 côvados para o lado sul, 2.000 côvados para o lado ocidental e 2.000 côvados para o lado norte. E a cidade ficará no meio. Assim serão os arredores das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio que dareis para que os homicidas se protejam nelas. E lhes dareis 42 cidades além dessas. Dareis aos levitas um total de 48 cidades, juntamente com seus arredores. Quando as cidades dos israelitas que dareis, tomareis muitas das tribos maiores e poucas das menores. Cada tribo dará suas cidades aos levitas, conforme a herança que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas: quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para o estrangeiro e o peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. Leis referentes ao homicídio. Mas se alguém ferir outra pessoa com um objeto de ferro, de modo que venha a morrer, é homicida. Esse homicida será morto. Ou, se tendo na mão uma pedra, ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida. Esse homicida será morto. Ou, se tendo na mão um objeto de madeira, ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida. Esse homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida. Ao encontrá-lo, ele o matará. Ou, se alguém empurrar outra pessoa por ódio, ou se jogar contra ela alguma coisa intencionalmente, de modo que venha a morrer, ou feri-la com a mão por inimizade, de modo que venha a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é um homicida. O vingador do sangue o matará quando o encontrar. Mas, se empurrá-la acidentalmente, sem que fossem inimigos, ou jogar algum objeto contra ela, sem a intenção de fazê-lo, ou se não, havendo atirar contra ela alguma pedra e feri-la de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a comunidade livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à cidade de refúgio, onde se refugiou. Ele ficará morando ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo sagrado. Mas, se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se refugiou, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue, pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida poderá voltar para sua propriedade. Essas coisas serão para vós um estatuto de direito pelas vossas gerações, em todos os lugares onde habitardes. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não será o bastante para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte. Ele certamente deve ser morto. Também não aceitareis resgate por aquele que tiver ido para uma cidade de refúgio, a fim de que possa voltar a habitar na sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis a terra em que habitareis, no meio da qual eu também habitarei, pois eu, Senhor, habito no meio dos israelitas. Capítulo 36, a herança das mulheres. Então, os líderes das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, aproximaram-se e falaram diante de Moisés e dos líderes, chefes das casas paternas dos israelitas. O Senhor ordenou a meu senhor
que repartisse a terra como herança aos israelitas por meio de sortes. E meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Acontece que se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então sua herança será tirada da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Dessa forma, a nossa propriedade será diminuída. E quando chegar o ano do jubileu dos israelitas, a parte delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim, a herança delas será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos israelitas segundo a palavra do Senhor. O que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, que elas se casem com quem escolherem, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos israelitas não passará de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um, à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos israelitas deverá casar-se com alguém da família da tribo de seu pai, para que os israelitas possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos israelitas devem ficar ligadas cada uma à sua herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, pois Macla, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim, a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos israelitas por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Assim nós terminamos o livro de Números e vamos entrar agora no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Moisés recorda a partida do Horebe. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São 11 dias de viagem desde o Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo o que o Senhor lhes havia ordenado por meio dele. Depois que derrotou Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hebrom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Endrei, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta lei e disse: O Senhor, nosso Deus, nos falou no Horebe. Ficastes muito tempo neste monte. Levantai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, na Baixada e no Neguebe, à beira do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Coloquei esta terra diante de vós. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu não posso vos conduzir sozinho. O Senhor vosso Deus já vos multiplicou e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos e vos abençoe como vos prometeu. Como posso suportar sozinho o peso das vossas dificuldades e das vossas discórdias? Escolhei homens sábios, inteligentes e experientes das vossas tribos, e eu os porei como chefes sobre vós. Vós me respondestes, o que disseste que fizéssemos é bom. Então reuni os líderes de vossas tribos, homens sábios, experientes, e os constituí chefes sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, como oficiais para todas as vossas tribos. E naquela ocasião ordenei a vossos juízes, ouvi as causas de vossos irmãos e julgai com justiça entre eles e também o estrangeiro que está com eles. Não fareis discriminação em julgamentos. Da mesma forma, ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus.
Trazei a minha causa que vos for difícil demais, e eu a ouvirei. A missão dos espias. Assim, naquela ocasião, vos ordenei todas as coisas que devíeis fazer. Então partimos do Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, conforme o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê o Senhor teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós viestes a mim e dissestes: mandemos alguns homens adiante de nós para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pela qual devemos subir e as cidades às quais devemos ir. Aquilo que pareceu bom, de modo que escolhi 12 de vossos homens, um de cada tribo. E eles foram subindo as montanhas. Chegaram até o vale de Escol e sondaram a terra. Pegaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram a nós, dizendo: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. A incredulidade do povo. Entretanto, não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo: o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os anaqueus. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito diante dos vossos olhos. E também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos conduziu por todo o caminho que andastes, como um homem conduz o próprio filho, até chegardes a este lugar. Mas nem assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para achar-vos lugar onde acampar e para vos mostrar o caminho que devíeis seguir. Quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou: nenhum dos homens desta terra, ou nenhum dos homens desta geração perversa, verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, a não ser Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, pois perseverou em seguir o Senhor. O Senhor também se indignou contra mim por vossa causa, dizendo: tu também não entrarás ali. Josué, filho de Num, teu auxiliar, entrará na terra. Dá-lhe coragem, pois ele fará que Israel a receba por herança. E vossos filhos entrarão, os mesmos dos quais dissestes que seriam capturados e que hoje não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Eu a darei a eles, e dela tomarão posse. Vós, porém, dai meia volta, e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Subiremos e lutaremos conforme o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E cada um de vós se armou com um instrumento de guerra, e de modo imprudente decidistes subir a montanha. E o Senhor me disse: dize-lhes: não deveis subir nem combater, pois não estou convosco, sereis feridos pelos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Pelo contrário, fostes rebeldes à ordem do Senhor e, agindo com arrogância, subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha saíram ao vosso encontro e, perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos despedaçaram desde Seir até Ormá. Então voltastes e chorastes perante o Senhor. Mas ele não vos ouviu, nem inclinou para vós os ouvidos. Assim ficastes muito tempo em Cádiz, demorando-se ali muitos dias. Capítulo 2 de Deuteronômio, a jornada de Cádiz a Zered. Depois disso, demos meia volta e fomos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito. E durante muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: chega de rodear este monte, ide para o norte, ordena ao povo: passareis pelo território de vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, mas cuidado, não luteis contra eles, pois da terra deles não vos darei nem sequer o que a planta de um pé pisar.
porque dei o monte Seir a Esaú como herança. Comprareis deles com dinheiro comida para sustento e também água para beberdes, pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo o que tens feito. Ele conhece tua caminhada por este grande deserto. O Senhor teu Deus esteve contigo nestes 40 anos, nada te faltou. Assim passamos por nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, indo pelo caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os de Moabe, não entres em guerra contra eles, pois não te darei propriedade alguma na terra deles, porque dei Ar aos descendentes de Ló como herança. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, alto como os anaqueus. Eles também são considerados refaíns como os anaqueus, mas os moabitas os chamam de Emins. Antigamente, os horeus também habitavam em Seir, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e aniquilaram, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhe deu. Levantai agora e atravessai o ribeiro de Zered. Atravessamos então o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos, desde Cades Barneia até atravessarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor também agiu contra eles para os destruir do acampamento até exterminá-los. A travessia de Ar e Arnon. Aconteceu que depois de morrerem todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, fronteira de Moabe. E quando chegares defronte dos amonitas, não os ataques e não lutes contra eles, pois nada te darei como herança da terra dos amonitas, porque a dei aos descendentes de Ló como herança. Também esta é considerada a terra de Refaíns. Antigamente os refaíns habitavam nela, mas os amonitas os chamam de zanzumitas. Povo grande e numeroso, alto como os anaqueus. Mas o Senhor os destruiu diante dos amonitas, os quais, depois de expulsá-los, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos descendentes de Esaú que habitam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles e depois de expulsá-los, os descendentes de Esaú habitaram no lugar deles até hoje. E os caftoritas, que vieram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em povoados até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantai, parti e atravessai o ribeiro de Arnon. Entreguei nas tuas mãos Sion, o amorreu, rei de Hesbom e sua terra. Começa a conquistá-la saindo à guerra contra eles. Neste dia, começarei a colocar terror e medo de ti nos povos que estão debaixo de todo o céu. Ao ouvir falar de ti, tremerão e se angustiarão por tua causa. As conquistas em Hesbom e Bazã. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros com palavras de paz a Sion, rei de Hesbom, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás comida para meu sustento e me darás água para que eu beba. Apenas deixa-me passar a pé. Assim como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus tornou seu espírito teimoso e lhe endureceu o coração para entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor então me disse: agora comecei a entregar-te Sion e sua terra. Começa a conquistá-la para possuir de sua terra como herança. Então Sion veio ao nosso encontro com todo o seu povo para combater em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e o ferimos, juntamente com seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo conquistamos todas as suas cidades e matamos todos, homens, mulheres e crianças, não deixando sobrevivente algum. Levamos apenas o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos conquistado. Desde Aroé, que está na margem do vale do Arnon, e desde a cidade, que está no vale, até Gileade,
Não houve cidade alta o bastante para escapar de nós. O Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Somente à terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da margem do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus havia proibido. Capítulo 3 de Deuteronômio, a vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois disso, viramo-nos e subimos pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todas as suas tropas para lutar em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenhas medo dele, pois eu o entreguei nas tuas mãos, a ele, a todas as suas tropas e a sua terra. E farás com ele como fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o Senhor nosso Deus também nos entregou Og, rei de Bazã, e todas as suas tropas, e o ferimos até não lhe restar sobrevivente algum. E naquele tempo conquistamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não conquistássemos. Foram 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Eram cidades fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E nós as destruímos totalmente, como já havíamos feito com Sion, rei de Esbom, matando todos, homens, mulheres e crianças. Mas reservamos para nós todo o gado e o despojo das cidades. Sim, naquele tempo tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Apenas Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. A sua cama, uma cama de ferro que está em Rabá dos Amonitas, tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Só para termos uma ideia, meus irmãos, são 4 metros de comprimento por 1,8 metros de largura. A conquista da Transjordânia. Naquele tempo, tomamos posse desta terra. Dei aos Rubenitas e Gatitas a região desde Aroer, que fica junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades. E dei à minha tribo de Manassés o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. Este território se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, conquistou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jerusitas e dos Maacatitas, e chamou essa terra, incluindo Bazã, pelo seu nome, Ravote Jair, e até hoje é assim. E a Maquir dei Gileade. Mas os Rubenitas, aos Rubenitas e Gatitas, dei desde Gileade até o vale de Arnon, tanto o meio do vale como a sua margem, e até o ribeiro de Jaboque, a fronteira dos Amonitas. Como também a Arabá, com o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, nas encostas orientais do Pisga. Naquela ocasião também vos ordenei: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para tomardes posse dela. Vós, todos os guerreiros, ireis armados à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então voltareis, cada um, para a propriedade que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué naquele tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos em que entrardes. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é quem guerreia por vós. Moisés não entrará em Canaã. Naquele tempo também supliquei ao Senhor: ó Senhor Deus, tu já começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e tua forte mão. Que Deus há no céu ou na terra que possa fazer as obras e os grandes feitos que fazes?
Peço-te que me deixes atravessar, para que eu veja essa boa terra do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me atendeu. Antes me disse: chega, não me fales mais nisso. Sobe ao cume do Pisga e olha para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus olhos, porque não cruzarás o Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele atravessará a frente deste povo e o guiará na conquista da terra que verás. Assim, ficamos no vale, em frente de Bet-peor. Capítulo 4 de Deuteronômio. Moisés exorta o povo à obediência. Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. O Senhor vosso Deus eliminou dentre vós todo homem que seguiu Baal-peor. Mas todos vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. Eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estáis entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós. Apenas ficai atentos. Ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as aos vossos filhos e netos. No dia em que estiverdes diante do Senhor vosso Deus no Horebe, o Senhor me disse: reúne este povo diante de mim, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e eles as aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Então vos aproximastes, e ficastes perto do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-vos obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra, a qual vos dirigis para dela tomar posse. Ficai muito atentos, pois não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco do meio do fogo no Horebe, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal na terra, ou a qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhante a qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou a qualquer peixe nas águas debaixo da terra. E para não acontecer que, levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de serdes para ele um povo de sua herança, como sois hoje. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não cruzaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança. Portanto, tenho de morrer nesta terra. Não poderei cruzar o Jordão, mas vós o cruzareis, e possuireis essa boa terra. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais nenhuma imagem esculpida semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando então tiverdes filhos e netos, e envelhecerdes na terra,
e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhante a qualquer coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocar-lhe a ira, hoje convoco o céu e a terra como testemunha contra vós. Rapidamente desaparecereis da terra que estáis indo possuir do outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e sereis minoria entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Mas de lá buscareis o Senhor vosso Deus, e o achareis quando o buscardes de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltareis para o Senhor vosso Deus e ouvireis sua voz nos dias futuros, pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. Agora perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntai de uma extremidade do céu até a outra, se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta, ou se já ouviu coisa semelhante. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouvistes e ficou vivo. Ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras, com mão poderosa, braço estendido e com grandes prodígios, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. E isso vos foi mostrado, para que soubesseis que o Senhor é Deus, não há outro senão Ele. Ele vos fez ouvir a sua voz do céu, para vos instruir, e vos mostrou o seu grande fogo sobre a terra, do meio do qual ouviste suas palavras. Porque amou vossos pais, não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito com sua presença e com sua grande força, para expulsar de diante de vós nações maiores e mais poderosas, para ali vos levar e dar por herança a terra delas, como se vê neste dia. Por isso, hoje deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro. E guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais bem, vós e vossos filhos, e para que prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá para sempre. As cidades de refúgio da Transjordânia. E Moisés separou 3 cidades, do outro lado do Jordão, do lado do nascente, para que o homicida que involuntariamente tivesse matado alguém sem que antes lhe tivesse ódio algum, se refugiasse ali, ele ficaria vivo, refugiando-se em uma destas cidades. Bezer, no deserto, no planalto, para os rubenitas, Ramote, em Gileade, para os gatitas, e Golã, em Bazã, para os manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos israelitas depois que saíram do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram depois que saíram do Egito. Pois tomaram posse da terra de Sion, como também da terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, do lado do nascente. Desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é o Hermon, e toda a Arabá, do outro lado do Jordão para o oriente, até o mar da Arabá, nas encostas do Pisga. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Espero que a palavra de Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vimos neste texto de hoje como nosso Deus, que é fogo consumidor, diz a sua palavra, é também o Deus misericordioso, aquele que está atento para ouvir os que quebrantados se achegam até ele. E não permitamos que os nossos erros, as nossas falhas e pecados nos afastem de Deus, pelo contrário. Possamos buscar a presença dele, pedindo perdão, buscando restauração e certamente ele assim agirá. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai,
por sua bendita palavra, que nos revela o seu grande poder, que nos revela a sua santidade, mas nos revela também a sua misericórdia e o seu amor. Obrigado, pois somos povo que pertence a Ti, do qual o Senhor não lançou sobre nós o fogo da sua justiça, mas nos deu o perdão de nossos pecados através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por sua paciência, por sua misericórdia, pelo seu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã para a nossa próxima leitura. Deus abençoe a todos.